Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024. Esse é o seu Diário Econômico PicPay. Pessoal, nem swap cambial e nem a ata Rocket do Banco Central aguentam uma desidratação do fiscal brasileiro somada à continuidade de juros altos nos Estados Unidos. Ontem o dólar disparou quase 3% frente ao real e fechou nos R$ 6,27. Na contramão da Bolsa, que caiu mais de 3%, terminando nas mínimas de 120 mil pontos. Mas não foi só a moeda brasileira que ficou na desvantagem, não. O DXY, índice que coloca o dólar frente a uma cesta de moedas fortes, também subiu 1,15% de valorização. Isso após discursos de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, com falas duras e que trazem preocupações principalmente com a inflação. O comunicado veio em linha com o que a gente esperava. Um corte de 0,25, deixando os juros por lá em 4,25 para o encerramento desse ano. No entanto, o famigerado gráfico das bolinhas, que mostra onde os dirigentes estão olhando a magnitude dos juros para os próximos anos, colocou ao menos 10 votantes que acreditam que o Fed Funds devem ficar entre 0,75 e 4 em 2025, uma alta se comparado ao relatório anterior. Powell declarou que o trabalho contra a inflação não terminou e que pode levar 1 ou 2 anos para alcançar a meta de 2%. Depois suavizou suas falas, dizendo que os indicadores não apontam uma persistência de preços, apenas uma queda gradual, que esse comportamento ainda vem de salários e que o emprego continua arrefecendo sem sinais preocupantes. Quando perguntado sobre as propostas do atual presidente, Donald Trump, apenas respondeu que a instituição vai encarar os efeitos das tarifas sobre a inflação quando o momento chegar. Por fim, para frente, ficamos com a sinalização de que o Fed não descarta uma alta de juros em 2025, apenas esse não é o cenário mais provável. Apesar do corte, a conjuntura da economia americana aumenta os riscos para as economias e as mais afetadas serão as emergentes. A decisão causou uma abertura dos treasuries, impulsionando os DIs aqui no Brasil. Ainda no cenário internacional, os índices de preços na Europa divulgados ontem, tanto no Reino Unido quanto na zona do euro, vieram comportados e aumentaram as apostas de mais relaxamentos da política de juros por lá. O BOE decide sua taxa de juros final às 9 horas e às 16 é a vez do Banco Central do México. Na sequência, o PCI, índice oficial de inflação nos Estados Unidos, e dados de mercado de trabalho por lá também. Bom, vamos falar de Brasil? Os desafios em Brasília continuam. O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que orienta o orçamento de 2025, no sentido oposto do pacote de corte de gastos proposto pelo governo Lula. O Congresso rejeitou a possibilidade de cortes em emendas parlamentares, aumentando o reajuste de fundo partidário, com 1,3 bilhão programado de gastos com legendas no próximo ano. Se a lei proposta tivesse sido mantida, o aumento para o próximo ano cairia de 500 milhões inicialmente para 160 milhões. A proposta ainda está mantida no pacote fiscal, mas a Câmara deve votar o item separadamente. Além disso, autorizaram gastos da estatal fora do arcabouço e afrouxou o cumprimento da meta fiscal no ano que vem. A medida abre caminho para que as empresas migrem para o orçamento de estatais, como é o caso da Petrobras, ainda que dependam de aportes do Tesouro Nacional para sobreviver. Também derrubou o dispositivo que obriga o Poder Executivo a fazer um ajuste mais duro para zerar o déficit das contas públicas em 2025, abrindo caminho para o governo gastar mais o ano que vem. Mesmo se for aprovado, a LDO ainda terá que ser alterada no próximo ano para efetivar a medida. Especialistas apontam que o risco de novas manobras fiscais com a mudança é possível. Se inicialmente o que já não estava agradando agora piorou, não dá para esperar um comportamento diferente do mercado brasileiro com uma política fiscal frouxa. O dólar deve continuar subindo, bem como a abertura da nossa curva de juros. No fim da tarde de ontem, o Bacen anunciou que hoje terá leilão de até 15 mil contratos de swap cambial. Às 11 teremos uma coletiva com os diretores do Banco Central, incluindo Campos Neto e Galípolo, para comentar o relatório trimestral de inflação que será divulgado às 8 horas. E segundo a instituição, essa coletiva simboliza o processo de transição da presidência do Banco Central, a primeira realizada sob o marco legal da autonomia. Acompanharemos. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.